Bom dia para quem chegou agora. E eu já falei bom dia para os demais. Hoje nós vamos corrigir a atividade suplementar do capítulo 7. Se vocês estiverem com a atividade suplementar ali, eu já vou compartilhar o livro para nós acompanharmos ali a correção da atividade suplementar. Tudo bem? Capítulo 7 está na página da atividade suplementar, página 10, página 11. Ok, gente? Deixa eu compartilhar já com vocês ali o livro. Aqui nessa página, transitar com segurança. Fala do trânsito urgente, né, presos em centenas de quilômetros de lentidão. Aqui está falando sobre a cidade de São Paulo, que tem muitos carros. Então, se nós virmos ali, eles falam que no ano de 2000, esse texto foi dezembro de 2019, quando ele foi o último acesso ali. Então, ele diz ali que a frota da cidade de São Paulo, deixa eu aumentar aqui para que eu não consigo enxergar nada aqui, gente. Aqui está dizendo, né, que a frota da cidade de São Paulo ultrapassa a marca de 7 milhões de veículos, 7 milhões de carros, né? Então, se todos saíssem da garagem ao mesmo tempo, não haveria espaço suficiente nas ruas para ficarem parados um atrás do outro, ok? Então, a alternativa, né, o metrô, o mesmo sendo o maior do país, com 70 quilômetros. Só um minutinho. Aqui, isso. Deixa eu ver onde que eu estava. Ali ele fala que, sendo o maior do país, com 70 quilômetros, não serve para toda a população. Ou seja, o metrô que há, os metrôs, né, que passam ali na cidade de São Paulo, também superlotados, não é? E é isso que nós vamos estar vendo na atividade suplementar, para quem está chegando agora, atividade suplementar, capítulo 7, que eu vou estar corrigindo. E aqui fala sobre o trânsito brasileiro, e aqui eles falam no ativando o fluxo, né, uma inteligência artificial nos semáforos. E nós vamos agora, então, para a página 11. Página 11, ali da atividade suplementar, capítulo 7. Exercício 1. Então, nós temos ali o texto que você acabou de ler, é um artigo de divulgação científica. Levando em consideração as características desse gênero, assinale quais alternativas se aplicam ao texto trânsito urgente. Eu acredito que vocês já tenham feito, porque eu pedi como aula programada esse capítulo aqui Sim, o capítulo 7 e o capítulo 8, que eu vou estar corrigindo depois, eu pedi como aula programada para vocês. Então, eu acredito que todos vocês já tenham feito. Então, vamos apenas corrigir, ok? Então, aqui, assinale quais alternativas se aplicam ao texto trânsito urgente. Tem a finalidade exclusiva de informar sobre fatos de forma detalhada, apresenta os resultados de uma pesquisa sobre um tema científico, utiliza outras vozes para dar credibilidade ao texto, ou a linguagem é informal e não segue a norma padrão. Então, aqui vocês têm a resposta, temos o gabarito aqui. Ele apresenta o resultado de uma pesquisa sobre um tema científico e utiliza outras vozes para dar credibilidade ao texto. Eu passo para vocês, né? Eu libero o gabarito para vocês depois e eu vou estar enviando. Não precisa ficar preocupados em copiar tudo muito rápido, que depois eu libero o gabarito para vocês. Pode ser? Ok, gente? Agora, aqui na número 2, com base no texto, complete o quadro a seguir.
Então, com base nesse texto que foi lido aqui por vocês, vocês vão dizer qual é o título, de quem é a autoria, a fonte, o suporte original, se é impresso ou digital, qual é o gênero desse texto, o objetivo do texto e quem é o público-alvo. Então, aqui nós temos o título do texto é Trânsito Urgente. A autoria desse texto é de Guilherme Pavarim, está lá no finalzinho do texto. A fonte é a revista Galileu. O suporte original, ele é digital, ok? Que isso daqui foi visto na internet. Se você observar ali, está disponível, temos o endereço que está disponível ali, no eletrônico, ok? Gênero é um texto de divulgação científica. O objetivo do texto, divulgar os resultados de pesquisas em engenharia de tráfego, as quais visam melhorar a mobilidade urbana. E o público-alvo, né, o público em geral, especificamente, os usuários de transportes em vias urbanas. Ok? Colocou o site. Isso, se você colocou o endereço do site, pode ser, tá? Porque ali está escrito, né, http revistagalileu.globo.com, né? Ok, tranquilo. Agora ali a terceira questão, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. A terceira questão diz assim, deixa eu voltar aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Quanto à forma estrutural do artigo de divulgação científica apresentado anteriormente, respondo ao que se pede nos itens a seguir. Comumente, a informação sobre a descoberta científica é apresentada logo no início do texto. Então, vocês vão transcrever a parte do texto onde há essa informação. É só copiar ali do texto onde está essa informação. Então, aqui, se vocês observarem, né, o trecho, né, presos em centenas de quilômetros de lentidão, pesquisadores apresentam soluções para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população. Então, essa parte dentro do texto que comprova essa resposta ali, ok? E que nome se dá a essa parte do texto? Essa parte do texto ela é chamada de subtítulo. Esse pontinho que aparece ali na número 3, bem no finalzinho da página, tá? Então, o nome que se dá a essa parte do texto ali é o subtítulo. Agora, vamos lá para a outra página. Eu já respondi aqui, vamos para a página 12. Só passar para cá, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso. A letra B da número 3. Esse artigo apresenta um intertítulo. Transcreva-o a seguir e explique que informação ele introduz e com que objetivo ele é usado. Então, aqui nós temos... Opa, só um pouquinho, gente. Deixa eu baixar aqui. Isso, baixei aqui um pouquinho. Então, ali o intertítulo é aliviando o fluxo, né? Uma inteligência artificial dos semáforos. Então, ela introduz a menção a uma das alternativas que os pesquisadores encontraram para solucionar o problema dos congestionamentos nas grandes cidades, né? Semáforos inteligentes que têm por objetivo aliviar o fluxo de veículos. O intertítulo é usado como forma de sumarizar o texto, de modo que o leitor saiba que tipo de informação encontrará naquela parte específica do texto, né? Essa parte aqui também nós temos, ali está pedindo para transcrever, né? E explicar que informação ela introduz e com que objetivo é usado. Aqui nós temos que copiar, né, uma parte do texto e explicar essa parte do texto, ok? Agora vamos ali para o número 4. Ainda sobre as marcas que caracterizam o texto de divulgação científica, uma delas é a presença da fala de especialistas na área do assunto tratado. Então, com relação a esse aspecto, responda aos itens que seguem. A letra A, no texto anterior,
identifique e reproduza trechos em que aparecem falas de especialistas, e informe quem é o autor de cada uma dessas falas. Então, aqui na número 4, na letra A, temos ali o trecho 1, né? O primeiro passo é criar uma política sustentável, priorizar transportes coletivos e não motorizados, né? Então, essa é uma fala de uma especialista do assunto, o Arquimedes Raia Júnior, ok? Essa fala aqui, quando ele diz ali que o primeiro passo é criar uma política sustentável, né? E priorizar os transportes coletivos e não os motorizados, como os carros pequenos ali. Agora ali a letra B da número 4, explique com qual finalidade essas falas foram utilizadas. Com qual finalidade? Elas são utilizadas como forma de aprofundar o assunto sobre o qual o texto trata e dar mais credibilidade ao conteúdo apresentado, já que são proferidas por especialistas da área, né? Com que finalidade foi utilizada a fala dessas pessoas? Por que foram convidadas essas pessoas para serem entrevistadas e falar sobre o trânsito ali? E qual o porquê, né? O que poderia ser feito ali na cidade de São Paulo, que é a cidade maior que nós temos aqui no Brasil? Então, com que finalidade? Porque eles são especialistas no assunto e eles podem trazer alguma informação que possa colocar em prática, né? E melhorar esse fluxo de veículos ali dentro da cidade. Agora aqui é número 5, identifique e transcreva a seguir os apostos presentes no texto, informe a função que eles exercem no contexto em que foram empregados. Aposto, lembrando ali, é um termo que ele explica um outro termo da oração que veio antes. E ele geralmente vem separado, ou por vírgula, travessão, 2 pontos, ok? Então, aqui, nessa número 5, nós temos ali o metrô, que é o primeiro parágrafo, né? O aposto explicativo do termo alternativa. E ali temos um outro exemplo. Doutor em Engenharia de Transportes e professor da Universidade Federal de São Carlos. Está no segundo parágrafo. E se vocês observarem ali, esse aposto ele explica ou identifica o grau acadêmico do pesquisador. Temos mais um outro, né? Diz o engenheiro Ricardo Goodwin, acho que é assim que pronuncia, não sei. Aposto que individualiza o engenheiro mencionado. Então, nós temos esses 3 exemplos ali. O primeiro, né, que é o metrô, que é um aposto explicativo do termo alternativa. O segundo, doutor em engenharia de transportes, da Universidade Federal de São Carlos, que está no segundo parágrafo. Então, esse aposto ele explica ou identifica o grau acadêmico do pesquisador. E o último aposto ali diz o engenheiro Ricardo Goodwin, que individualiza esse engenheiro que foi mencionado. Ok? Sim, ali está pedindo para você identificar os apostos presentes no texto. Os apostos presentes no texto e informar a função que eles exercem, tá? Mas depois eu vou, sim, os 3 que nós temos ali, tá? Depois eu libero o gabarito para vocês, não fiquem preocupados em estarem copiando tudo assim muito rápido, tá bem? Vamos lá, continuando ali. Agora é o exercício 6. Isso. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso. Coloquei ali. Indique as circunstâncias que... Só um minutinho, deixa eu... Isso. Indique as circunstâncias que os advérbios e locuções adverbiais expressam de acordo com a situação em que foram utilizadas no texto. Identificar, né, ali. Então, nós temos aqui um exemplo. Chove em São Paulo. Então, ali, chove em São Paulo. Nós temos aqui, em São Paulo, indica lugar.
ok? Esse dá para vocês irem fazendo. Agora aqui, a solução são as tecnologias que se adaptam às condições em tempo real. Então, ali em tempo real, nós temos um adjunto adverbial de modo. Letra C. Aqui, se vocês olharem, ó, modo, ok? Agora ali na letra B, na letra C. A população torce para que a previsão média da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, em dias chuvosos, não seja prejudicada por algum acidente. Então, vocês vão olhar ali, em dias chuvosos, está indicando o tempo. Eu vou deixar liberado aqui o gabarito e eu vou lendo as questões, tá? Para vocês terem tempo de copiar. E por algum acidente está indicando a causa. Então, ali na letra C, em dias chuvosos, é o termo que está grifado, está indicando tempo. E por algum acidente é um adjunto adverbial de causa, ok? Agora, ali na letra D, eles identificam pontos de gargalo e agem automaticamente. Automaticamente é o modo como eles agem, ok? Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Na letra E, 43,5% dos motoristas de todos os estados brasileiros enfrentam congestionamento diariamente. O adjunto adverbial diariamente está indicando tempo, correto? Aí a última ali, a letra F. Os sistemas inteligentes poderão calcular o impacto em todas as vias com antecedência e até atuar por conta própria. Por conta própria, ali é o modo como eles atuam, ok? Então, ali nós temos um adjunto adverbial de modo, certo? Agora eu vou retomar aqui o exercício 7. Marque a alternativa em que ocorre um vocativo. Vamos observar aqui agora. Vocativo é quando você chama por alguém ou por alguma coisa, ok? Então, temos aqui o primeiro exemplo. Então, senhora linda, ainda teima? Letra B. Entre os dedos dele, unidinha a eles, furando abaixo e acima. Letra C. A senhora não é alfinete, é agulha. Letra D. Mas você é orgulhosa. Então, se você observar aqui, o único a quem ele está falando, né, onde está mostrando que está falando com alguém, é aqui a letra A. Então, senhora linda. Nós poderíamos eliminar aqui o vocativo e dizer, então, ainda teima, mas aqui está, né, dizendo senhora linda, está falando com essa senhora, ok? Aqui é onde temos um vocativo, essa letra A. Justifique sua resposta à questão anterior. Então, aqui, se nós observarmos na letra B, não estamos falando com ninguém aqui entre os dedos dele, unidinho a eles, furando abaixo e acima, não temos com quem está mostrando, ele está falando ou pedindo por alguma coisa. A letra C, a senhora não é alfinete, é agulha. Ah, mas aqui aparece um substantivo, né, que temos uma pessoa ali, mas não estamos chamando por essa pessoa, certo? E aqui, mas você é orgulhosa, também não estamos falando chamando por alguém, certo? Então, ali a letra A é um vocativo porque está falando com alguém que é a senhora linda, né? Senhora linda faz referência ao interlocutor da frase em questão, tendo sido utilizada como uma forma de chamamento ou interpelação, né? Uma forma de identificar a expressão como vocativo é considerar o fato de ela estar entre vírgulas, porque ali o vocativo dentro de uma oração, ele sempre vai aparecer separado do restante da oração. No caso ali, senhora linda está entre vírgulas. Sabemos que não é aposto porque não está explicando o termo anterior. Ele apenas está entre vírgulas mostrando ali com quem se está falando, né? Fazendo referência ou chamando por alguém ou interpelando por alguém. Ok, gente? Por isso que ele é o vocativo ali.
A maneira que ela está chamando. Sim, pode ser, ok? Maneira como ela está chamando. Como alguém está chamando, né? Falando com a pessoa, interpelando essa pessoa. Certo? Agora vamos aqui a onde tem vários carrinhos aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Isso. Leia a tirinha de Rubens para responder as questões de 8 a 10. Gestos de trânsito. Dobrar à direita. Olha aqui a mãozinha do rapaz. Dobrar à direita. Dobrar à esquerda, ele já colocou o braço reto. Diminuir a marcha ou parar. Ele está fazendo assim com a mão, ok? Com o braço ali. Alguém ajude aquele motorista que teve o braço atropelado pela moto. E a pessoa que não teve um braço ali, como que ele vai fazer, não é? Aí já está fazendo, já está tirando um sarro, né? Então ali, alguém ajude aquele motorista. O cara não sabe o que a gente pode observar aqui também. Os carros têm setas, não é? E ele acaba fazendo uma crítica àquelas pessoas que não usam seta, vão virar à esquerda, não usam a seta para virar à esquerda, vão virar à direita, esquecem de dar seta, né, de ligar a seta para virar à esquerda. Ou apenas sai a pista é de 3 faixas ali, 3 carros, ele sai da última faixa para virar para a esquerda, como se fosse virar para a direita, e então por isso ali acaba sendo uma certa crítica aqui também, ok? Porque ele está usando o braço para mostrar que ele está virando, sendo que no carro há setas para fazer isso, ok, gente? Então, ali, qual é a função sintática das expressões à direita e à esquerda utilizadas nos 2 primeiros quadrinhos e que circunstâncias elas expressam? Então, se você observar aqui, ó, funciona como adjuntos adverbiais. Elas têm o sentido de direção, de lugar, ou seja, o lugar para onde ele está, ele vai virar o carro, ok? Se ele vai entrar à esquerda ou se ele vai entrar à direita. Ok, gente? Então, essas expressões à direita e à esquerda são adjuntos adverbiais e estão indicando lugar, correto? Agora aqui na número 9, se as expressões à direita e à esquerda fossem retiradas, o entendimento seria prejudicado? Vocês acham que o entendimento do texto seria prejudicado se não tivesse aqui essas expressões apenas mostrando a imagem? Você acha que poderia ter dificuldade de entender se o rapaz ele coloca o braço para cima, dessa forma como está aqui, ou se ele coloca o braço reto aqui, ou se ele fica balançando o braço? Vocês conseguiriam entender se fosse, né, se não estivesse escrito aqui embaixo? Dobrar à direita, dobrar à esquerda, diminuir a marcha ou parar. Se não tivesse, haveria dificuldade de interpretar? Sim, não é? Por quê? Você iria entender se o rapaz faz, ele coloca o braço apenas nesse sentido assim, ou se ele fica, né, com o braço balançando? Se não tivesse escrito ali, nós não conseguiríamos entender. Então, ali, por mais que algumas pessoas conheçam o significado dos gestos retratados no texto, provavelmente a mensagem ficaria comprometida, né? Principalmente para aqueles que não têm muitas vivências de trânsito. Aqueles que ainda talvez não tiraram carteira de motorista, ou muitos que tiraram carteira de motorista, mas não entendem o significado disso dali também, ou não lembram, não é? Agora, ali a última, a número 10, eu acho que é a última questão, isso, porque daí já começa o capítulo 8. Os movimentos que o motorista faz pertencem a um código específico. Qual é o código específico? É ao código do trânsito, ok? Então, ali nós vamos observar ali que o código específico a qual ele faz referência é o código de trânsito. Eu vou voltar aqui ao gabarito. Então, vocês olhem. E não precisam se preocupar que eu vou passar para vocês depois isso daqui, tá? Eu libero para vocês estarem corrigindo certinho, tá bem, gente?